Bom dia, sextou! E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo Comece por Mateus e vamos falar sobre o texto que é apresentado aqui no capítulo 16, dos versículos 1 ao 12. Bora lá o texto? Queria começar com uma pergunta. Você já se sentiu tentada a exigir uma prova ou um sinal de Deus? Né? Nossa, eu já orei muito pedindo para Deus mandar um sinal, né? Para saber se eu aceitava ou não um projeto, né? Para saber se iria ou não a determinados lugares, para qualquer decisão assim, né? Que a gente tenha que tomar. Então a gente ora e pede um sinal. Enfim, né? No nosso íntimo com Deus a gente pede coisas. E muitas vezes é um sinal de Deus que a gente pede. Às vezes a gente pede sinal para confirmar o que a gente já sabe no que está no coração, não é mesmo? Porém, aqui é um pouco diferente. Aqui nós vemos uma cena de confronto, que é bem diferente dos nossos pedidos, né? Então, aqui a gente vê dois grupos, os fariseus e os saduceus. São dois grupos que discordavam muito em quase tudo. Porém, aqui eles se unem para testar Jesus, para preparar mais uma vez uma armadilha. Então, eles pedem um sinal do céu, como se os inúmeros milagres que Jesus, já tinha feito, que eles mesmos já haviam testemunhado, não fossem suficientes, não fossem reais. Não sei se recordam, mas no capítulo 12 de Mateus, os fariseus e os mestres da lei já haviam pedido um sinal para Jesus provar a sua identidade como Messias, lembram? E Jesus respondeu a mesma coisa que respondeu aqui, que ele não daria nenhum sinal além do sinal de Jonas, né? O problema aqui não é a dúvida sincera, mas o que? A incredulidade intencional. Então, eles não querem crer, eles não querem isso, eles querem o quê? Eles querem controlar, eles querem testar, eles não querem crer. Então, Jesus responde lembrando que eles sabem interpretar o céu para prever o clima, mas eles são incapazes de discernir os sinais espirituais do tempo em que eles vivem. Como assim, né? O que ele quer dizer com os sinais dos tempos? O que ele quis dizer com isso? Então, ele está falando da vinda do reino de Deus, né? Das curas, dos milagres, das profecias que estão se cumprindo. Tudo que estava bem diante deles. Lá em Isaías 35, dos 5 ao 6, como a gente viu na última aula, lembra? Já anunciava que quando Deus viesse, os cegos veriam, os surdos ouviriam e os coxos saltariam. Exatamente o que Jesus estava fazendo. Meu Deus, é incrível isso, né? Então, os sinais estavam ali bem frente a eles, mas os corações deles estavam cegos, bloqueados, endurecidos. E em seguida no texto, Jesus aproveita a deixa dos fariseus e adverte os discípulos, Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, E eles, assim, não entendem para variar, E eles acham que é sobre o pão. Mas Jesus está falando do ensino desses grupos. Como assim? Isso parece meio enigmático, porque a gente não cresceu conhecendo algo do judaísmo. Acredito que você também não, E por isso, provavelmente, a gente não sabe o que o fermento representa. Então, enigmático pra gente, Mas na Páscoa, uma das maiores festas judaicas, todo o fermento tinha de ser retirado das casas. Para quê? Para celebrar a saída dos filhos de Israel do Egito. Então, eles saíram com tanta pressa aquela vez que eles não tiveram tempo de assar o pão com fermento. E por isso, o comeram sem fermento. Não sei se alguém aí assiste The Chosen, tem alguém que assistiu? Na última temporada do The Chosen tem uma cena que é pré-Páscoa ali, se preparando para Páscoa, que eles estão limpando a casa toda para tirar qualquer vestígio de fermento. Olha como é importante, E gradualmente na história, então, o termo fermento ele tornou-se símbolo de algo que tornava o pão como se fosse menos puro, algo menos puro, sabe? Então, advertir contra o fermento do ensinamento de alguém representa advertir contra as formas como a verdadeira mensagem do reino de Deus é corrompida, E hoje, será que a gente vive tempos semelhantes, Eu acredito que sim. Eu acho que há muito fermento disfarçado de espiritualidade, ou seja, ensinamentos que distorcem a palavra, que prometem bênçãos sem arrependimento, sem consciência, ou que negam o poder de Deus, A gente precisa saber discernir, E para isso nós precisamos conhecer a Escritura, que é o que? A nossa Bíblia, Pra gente não ser enganada e pedir para Deus um coração sensível para reconhecer esses sinais dos tempos, Os sinais de que Cristo reina e voltará.
Amém. Então a gente precisa pedir isso. E a gente precisa conhecer, né? Que é isso que a gente vem fazendo aqui, né? Eu espero que todo o caminho até aqui de estar tentando conhecer, falar um pouquinho de uma maneira mais simples, né? Começando por Mateus, esteja fazendo isso na vida de vocês, no coração de vocês, das pessoas que convivem com vocês. Então, gente, é isso. Um ótimo fim de semana para vocês e até segunda.